Bom dia, passando aqui para compartilhar a palavra de hoje. Eu estou usando esse devocional aqui do Júnior Rochola, que é Café com Deus Pai, né? E eu achei muito legal que fala a passagem, o estudo de hoje. O nome é Escolha o Amor. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6,15. Existem muitas pessoas que vão à praia, escolhem nunca entrar na água, mas ficam deitadas tomando sol. Há outros que preferem ir à água até onde dá pé. Pouquíssimos arriscam um mergulho mais adiante. O que mergulham mais profundamente chegam a 40 metros. Mas o que é isso comparado à profundidade dos 11 mil metros da profundidade das Fossas Marianas no Pacífico? Assim é o amor de Deus. Normalmente, no máximo, brincamos na superfície dele. Quanto mais você mergulha em conhecer o amor de Deus, mais é capaz de desfrutar as profundezas e belezas do perdão de Cristo na sua vida. Perdoar é uma decisão de obediência à palavra de Cristo. O amor é a resposta para um viciado, para a divisão, para os relacionamentos rompidos, para um lar desfeito e para as feridas que nos impedem de ter paz. Provavelmente você já viu algo a respeito do meu pai, de quando o vício do álcool prejudicou, impedindo de viver um bom relacionamento familiar. Mas saiba que, apesar da dificuldade que tivemos, eu nunca consegui guardar mágoa em meu coração. Até mesmo nas vezes que tentei, a minha mãe dizia: filho, o seu pai é um bom homem, o que faz ele ser assim é a bebida. Hoje percebo que aquelas palavras foram cruciais para que eu pudesse viver sem mágoa. Desafio você a fazer hoje uma lista de pessoas que precisa perdoar. Derrube os muros do ego e do orgulho e mergulhe profundo no amor de Deus. Bom, essa palavra falou um pouco comigo, porque ela fala sobre o perdão, né? Sobre o perdão daquelas pessoas que nos feriram e que a gente não consegue perdoar. O que eu aprendi é que o perdão, ele liberta. Ele não vai libertar a pessoa que me machucou, mas o perdão serve para me libertar. Porque quando a gente tá com mágoa no coração, a gente tá nutrindo algo ruim dentro da gente, um ódio, uma raiva. O que acontece? Eu vou nutrindo esse sentimento no meu coração e eu só vou ficando mais sujo. Mais sujo. Porque eu tenho mágoa, eu tenho pendências a resolver. Eu não sou uma pessoa que está totalmente aberto para viver o novo. Então, se eu posso liberar o perdão para me libertar, eu libero. Por quê? É muito bom a gente viver totalmente para Cristo e não ter nada que nos impossibilite de sentir a presença dele. Então, se eu carrego mágoa, eu não estou sentindo totalmente o amor de Deus. Porque porque nós somos pecadores e somos frágeis, somos errados. E o que aconteceu? Deus, ele pagou um alto preço lá naquela cruz. Então, por nossas transgressões, ele pagou ali o pecado, a nossa iniquidade, e pelas pisaduras deles nós fomos sarados, né? O que seria isso? Através do sofrimento dele, lá naquele madeiro, nós fomos sarados, nós fomos curados. E nós podemos viver realmente o novo de Cristo. Nós não temos nada que nos condena, porque ele pagou aquele preço. Ele se fez Cordeiro Santo para que nós pudéssemos viver a liberdade. E quando a gente reflete um pouco sobre isso, se Deus me perdoou, por que eu não libero perdão ao próximo? Se eu não libero perdão ao próximo, Deus também não perdoa minhas ofensas, por mais que ele já morreu naquela cruz por mim. Então, Cristo é amor. Só que esse amor é à medida que eu me possibilito a sentir esse amor. Porque se eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo, é porque eu não estou apto para isso. Eu não estou conseguindo me abrir para isso.
Então, é muito melhor a gente liberar o que a gente sente, o que tá nos atordoando. Ai, mas já eu não sei como fazer isso. É algo que me machuca muito. Ora pra Deus, pede pra Deus trabalhar isso no teu coração. Porque perdão, na verdade, é simplesmente eu querer liberar esse perdão, né? Então é uma ação, é um posicionamento. Perdoar é posicionamento. Quando você se posiciona a dispor isso, a perdoar, você está se posicionando no mundo espiritual. Então a gente precisa entender isso. Que por mais que eu tenha aquilo que me dói, que me machuca, que eu falo, Senhor, eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo perdoar, o que eu faço? Eu vou orar para Deus, eu vou pedir para Deus trabalhar, abrir aquela ferida, porque às vezes a gente coloca um band-aid assim, ó, e acha que tá tudo certo. Mas não, a gente fala assim, Deus, arranca logo esse band-aid para que eu possa sarar. Porque band-aid, ele não sara, ele só tapa o buraco do machucado ali, deu. Mas quem coloca o remedinho, que vai tratando, isso é Deus. Então a gente precisa entender isso. E aí, em 2 Coríntios, vai falar assim, 2 Coríntios 3, deixa eu abrir aqui. A excelência do ministério da Nova Aliança. Tá, eu vou pular essa parte aqui e vou direto para essa parte aqui, onde é Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não tentassem a terminação do que se desvancia, mas o sentido deles se esbotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvaneado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Jesus Cristo, ele deixou o Espírito Santo dele aqui. Quando ele morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. Logo, a gente tem livre acesso aos santos dos santos. E por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Então, quando nós temos liberdade no Espírito Santo, nós somos transformados. Então, eu posso estar sentindo a pior dor que for, eu posso não querer perdoar, mas quando eu tenho o Espírito Santo, ele me direciona a isso. Ele me direciona o perdão, ele me direciona a ser curado, a ser tratado, a ser transformado. E quando a gente está com o Santo dos Santos, quando a gente pisa no Santo dos Santos, é igual a música fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? Então é bem isso, porque quando a gente se permite viver o novo de Deus, Deus transforma, Deus cura, Deus restaura. Por isso que as pessoas falam assim, mas tanta coisa acontece, tipo, o casamento é transformado, as pessoas têm milagres, um câncer, a cura de um câncer, a cura de 1000 outras coisas. Então, Deus, ele tá sempre com a gente, ele tá nos protegendo. E eu até achei engraçado que essa semana um aluno meu falou assim, prof, porque eu sou professora, né? Prof, a gente tá protegido só com o crucifixo? Eu falei assim, não, o crucifixo, ele é só um símbolo. O crucifixo é um símbolo de que Deus tá contigo, né? Geralmente as pessoas católicas usam, né? É um símbolo só. Jesus, Deus, ele tá contigo em todos os momentos. Você pode ter deixado o crucifixo em casa, mas aí o Papai do Céu vai estar sempre te protegendo. Então, a gente não precisa de um símbolo
para testificar o amor de Deus por nós. A gente não precisa de nada que nos mostre isso, porque nós sentimos, nós temos fé nisso. E Deus está com a gente, é só a gente olhar e ver para cada detalhe do nosso dia a dia, que todo momento Deus se faz presente. Então, é o que eu queria deixar para vocês hoje. Então, onde tem Espírito do Senhor, tem liberdade de perdão, tem liberdade de restauração. E aqui ele falou também sobre o pai dele, né? Que o pai dele, ele bebia, ele era um homem bom, mas a bebida acabava fazendo ele ser uma pessoa ruim. Acabava dando conflitos no relacionamento, na casa, na vida conjugal. Então, tem coisas que são vício para nossa vida e que Deus não quer isso para nossa vida. Então, ele mesmo já fala, olha, se tu me seguir, ele vai te tratar. Gente, eu vou falar por mim, tá? Eu comecei a servir a Deus. Eu falava que eu não era alcoólatra, mas pra mim todo final de semana e durante a semana eu queria estar tomando uma cerveja, na época antes de eu, aceitar Jesus. Isso pra mim era um vício. Eu não conseguia viver sem estar em bebedeira, sem estar em, sabe? Então assim, hoje eu fui liberta. Tem mais ou menos 4 anos da minha conversão. E esses 4 anos que eu não bebo. Então, assim, eu fui tratada, sarada, curada, liberta. E isso é o mais impressionante de Deus. E Deus já tratou, já curou, já libertou várias outras coisas que eu tinha, que eu me aprisionava porque eu não me perdoava. Porque às vezes a gente não é questão de perdoar os outros, mas às vezes a gente não se perdoa por algo que a gente fez, por algo que a gente, sabe? E eu não conseguia entender, eu falava, ai, poxa, por que eu não... A vida dessas pessoas que estão na igreja desde cedo parece ser tão fácil. E eu tô aqui lutando, pelejando, tendo tanta resistência, tanta coisa, mas na verdade Deus tratou coisas em mim que hoje eu tenho liberdade para falar. Então, se alguém me procurar, eu vou ter liberdade para falar daquilo. Eu vou saber como agir, eu vou saber o que falar. Porque Deus não tem vontade no nosso sofrimento. Até porque Ele sofre junto com a gente. Mas aí tá, é a nossa ignorância. Eu era ignorante naquela época, porque eu não conhecia a verdade. Então, conheceis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Um final de semana abençoado para vocês, tudo de bom, que Deus abençoe e te conceda graça nesse dia. Amém.